Esperamos que você tenha mais de 18 anos. Avisamos que o conteúdo possui gatilhos e recomendamos que pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão não assistam a esse episódio. Também lembramos que todos os nomes dos envolvidos são devidamente preservados nessa história, com exceção da Francine, que tivemos autorização da família. Bem-vindos ao Ponto Sem Nó, onde aqui todo fio solto vira história. Hoje a gente vai contar uma história de um rastro de violência que acontece dentro de uma casa tranquila em Balneário Arroio do Silva em 2017. 3 crimes e um só autor. Um perfil que para muitos pode se assemelhar com sociopatia. Mas hoje a gente vai contar a história da Francine, uma jovem universitária que foi brutalmente assassinada por uma pessoa que ela nem sequer conhecia. Era um fim de tarde comum do dia 16 de maio daquele ano. A Fran, como fazia todos os dias, saía do trabalho e ia para a casa da tia dela para tomar um banho, se arrumar e ir para a faculdade. Porque a rota dela, o ônibus era mais fácil ela passar na casa da tia e se arrumar para sair. Mas aquele dia, o destino invadiu a casa e quem atendeu foi o assassino. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de esfaqueamento. Quando eles chegaram na casa, eles encontraram a tia e a prima de Francine. Elas estavam em choque. Elas tinham acabado de ver e encontrar o corpo da Fran. Quando elas chegaram na casa, elas já sabiam que naquele horário a Fran estaria ali. Elas entraram rapidamente e já foram procurar a Fran nos quartos. Segundo elas, a Francine estava no banheiro, morta, coberta com uma toalha. A casa estava cheia de rastros de sangue. E o assassino, ele ainda estava ali. Ele disse para elas entrarem e ficarem em silêncio, que ele não faria nada, enquanto ele fugiu. A casa estava toda revirada. A Fran estava jogada no chão. Ela tinha levado cerca de 10 facadas. O choque foi instantâneo para as duas. E aí foi onde a polícia foi acionada. Ele foi preso pouco tempo depois. Ele ainda estava com os objetos de Francine e ele também estava com a arma do crime em mãos. Ele confessou tudo. Ele disse que ele entrou na casa para fugir de um furto que ele tinha cometido anteriormente e que ele só matou a Fran porque ela gritou. E Dani, a gente conversou aí com um policial civil que trabalhou no caso e ele disse mesmo que o cara tinha um perfil muito frio, né? E que ele estava aí desassociando a situação, que nem parecia que ele estava vivendo aquilo ali e que ele tinha acabado de matar uma pessoa. Inclusive, Manu, a polícia chegou a cogitar a possibilidade do estupro, né? Mas foi descartado porque eles fizeram o exame, né, de corpo de delito. Ela foi submetida a esse exame e não constatou nenhum crime relacionado à violência sexual. Ele disse que matou ela por impulso, mas a frieza com que ele dá detalhes do crime é o que choca. Como a gente falou anteriormente, ela foi esfaqueada. E ela levou 2 facadas no pescoço e o restante nas mãos, nos braços, porque óbvio, né? Ela tentou se defender. Ele disse que se arrepende. Mas será que uma pessoa que comete um crime desses se arrepende de verdade? Ele foi indiciado, denunciado e condenado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, sabe? E por esse crime, ele pegou 30 anos de cadeia para cumprir em regime fechado. E aí, pessoal, o que chama bastante atenção também dentro desse caso é que enquanto ele contava sobre o crime que ele cometeu, dele ter matado a Fran, ele admitiu para os policiais que tinha matado outro homem dias antes, também em Balneário Arroio do Silva. Esse homem, né, outra vítima deste assassino, tinha cerca de 50 anos, era deficiente físico. A gente vai chamar ele aqui nesse episódio de Neném Sem Perna, porque era assim como ele era conhecido no mundo do crime. Mas foi outra vítima deste assassino e que também foi esfaqueado no pescoço. O corpo foi encontrado 3 dias depois, já em estado de putrefação, em uma casa também em Balneário Arroio do Silva. Acontece que essa vítima ele também era envolvido com crime e, segundo o assassino, a morte foi por dívida de drogas. Mas ele disse que teve uma terceira pessoa que mandou ele matar e ele só executou. Um detalhe importante nesse caso também é que a casa não tinha sinais de arrombamento. Ou seja, e provavelmente a vítima conhecia o assassino. Neném Sem Perna também foi morto sem chance de defesa, com uma facada no pescoço. Seria aí o modus operandi do assassino? Em novembro de 2024, o assassino ele foi julgado e condenado por homicídio qualificado.
Por esse crime, ele pegou 18 anos e 8 meses de reclusão. E menos de 2 semanas depois dele matar a Francine, ele tentou matar um colega de cela dele dentro do presídio regional de Araranguá. O ataque foi na cela de adaptação e teve testemunha. Enquanto um outro preso segurava, o assassino o atacava. E ele usou também um objeto perfurante. Ele afiou a ponta de uma escova de dente até que se tornasse esse objeto que ele pudesse atacar. E, de novo, né? O mesmo modus operandi. Ele confessou mais esse crime e disse que tinha desavenças com esse colega de cela. E, segundo a vítima, era coisa de facção. E por esse crime, ele também foi condenado. Dani, frieza, padrão de ataque e ausência aí de remorso nos crimes que ele cometeu. São aí detalhes que podem parecer, né, e dar indícios de que ele seja um sociopata. Manu, ele confessa tudo e sempre com essa mesma característica de ser frio, desassociado. Ele diz que age por impulso. Mas a gente percebe um certo cálculo aí, né? Ele rouba, ele mata e ele tenta de novo. Muitos crimes cometidos por esse assassino. A Fran não teve chance. O neném sem perna também foi atacado rapidamente e não pôde se defender. E um colega de cela que quase morreu atrás das grades. Manu, a lista de antecedentes criminais dele é extensa. Consta com crimes de roubo, violência doméstica, inclusive homicídios. Outros homicídios cometidos lá no Rio Grande do Sul, né? Sim, em 2006 ele cometeu um homicídio em São Luís Gonzaga e em 2014 outra tentativa de homicídio em Itaqui, todos eles no Rio Grande do Sul, Dani. E essas mortes cometidas por ele, esse rastro de sangue, ecoa até hoje. E para dar mais detalhes desse caso, a gente abre agora o nosso quadro. Quer a pena escuta? Positivo QSL. Estamos de volta aí, né, Dani? Com mais um episódio do nosso Ponto Sem Nó. E a galera tava esperando, demorou um pouco, mas chegou. E a gente abre aí o nosso quadro com o nosso convidado da noite, o Alisson. Ele que é irmão da vítima, da Fran, que a gente acabou de contar a história aí pra vocês. Alisson, boa noite, né? Obrigado, né, Alisson? Eu acho que a primeira coisa que eu quero te falar é muito obrigado por ter aceitado vir aqui no nosso podcast, falar de uma situação triste para você, para sua família, mas que é necessária uma história ser contada. Boa noite, Manu, boa noite, Dani. Eu agradeço aí o espaço de vocês aí para contar um pouco da história da Fran, como ela era, a menina boa que ela sempre foi. Uhum. E espero poder passar tudo que ela foi hoje aqui para vocês. E a gente espera que a gente possa contar essa história da melhor forma. E assim como tu começou falando já, a gente quer saber quem era a Fran, como que ela era como pessoa. É uma menina excelente, feliz, desde de pequena. A vontade dela sempre foi fazer medicina, queria ser médica a todo custo. E na escola sempre muito esforçada, sempre buscando isso. Sempre buscando boas notas para alcançar o objetivo dela. Depois que ela alcançou a faculdade, ela começou a fazer a faculdade de fisioterapia, estava muito empolgada, gostando do que estava fazendo, estava indo ao caminho do destino dela, buscando a medicina. Ela estava correndo atrás dos sonhos dela, né, Alisson? Era uma menina nova também e desde cedo, né, trabalhando bastante, né, porque Sim. A gente já teve a oportunidade de conversar antes, tu me contou um pouquinho que ela trabalhava bastante, que ela, e aí esse momento estudando, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Sim, ela trabalhava na prefeitura, ali no CRAS, na prefeitura do Arroio do Silva, e à noite ela pegava o ônibus para ir para a faculdade na Unesc, em Criciúma, e fazia isso todo dia. Era o sonho dela sendo realizado ali na vontade dela. Sim, na época ela morava aqui, né? Vocês moravam aqui como família. E a gente queria saber um pouco, assim, que tu pudesse contar pra gente como era a relação de vocês e dela com a família de vocês. Como era a relação dela com a família? A gente sempre foi muito bem, muito unido. Muito unido. Eu, ela, a minha mãe. Eu já morava em Floripa já há um bom tempo. Ela e a mãe moravam no Arroio do Silva, mas eu frequentemente estava ali com elas nos finais de semana. Era só vocês dois de irmãos? Sim, era só eu e ela.
E aí, logo depois ela conheceu o Lucas, que aí nasceu o Murilo, filhinho dela. E os dois ficaram juntos um tempo ali. E 2 anos depois aconteceu o ocorrido com ela e veio a ficar só o menino, né? Alisson, como foi que tu recebeu a notícia do que tinha acontecido com a tua irmã? Eu vou começar pelo final de semana do Dia das Mães, que antecedeu ao ocorrido dela. Eu estava em Floripa no domingo de manhã e resolvi vir para cá. Era Dia das Mães. E vim fazer surpresa. Não avisei nenhuma delas que eu viria. E cheguei no Arroio, foi uma festa com ela. Ela veio correndo me abraçar, no carro já me esperando já. E foi um final de semana excelente. Na segunda-feira eu fiquei ali também. Aí ela não foi para a faculdade naquele dia. Pra ficar ali contigo. Para ficar ali comigo. E na terça-feira de manhã eu fui embora. Fui para Florianópolis, porque eu tinha plantão naquele dia. E à noite eu recebi a notícia dentro da penitenciária, onde eu trabalhava. E a gente quer saber assim, de ti, tu como policial, recebendo essa notícia de que a tua irmã foi vítima de homicídio, como que tu reagiu a isso? Como que tu lidou com essa situação naquele momento? Na hora a gente perde um pouco a cabeça do que a gente fala dentro. Não sei se eu posso externar isso aqui. Fica à vontade, Pode. Alisson. O espaço Mas, é teu. A gente chamou aqui pra conversar. Quando me falaram que tinha um familiar querendo falar comigo, eu retornei a ligação e era minha mãe. Eu liguei para ela, mãe, o que aconteceu e tal? Ela estava meio apavorada. Ela só falou, filho, aconteceu uma tragédia. Aí inocentemente, eu pensei, pô, minha avó é idosa, pode ter acontecido alguma coisa. O que foi, mãe? O que aconteceu, mãe? Isso não, uma tragédia, meu filho, aconteceu uma tragédia. A Fran, ela falou para mim, aí, o que aconteceu com a Fran, mãe? Disse, não, filho, mataram ela. Eu disse, não, mãe, não é. Aí o meu tio pegou o telefone e disse, ô, negão, calma, não sei o que. Tio, o que aconteceu? Eu disse, não, calma, negão, já pegamos ele. A gente já pegou ele. Aí eu falei, tio, só segura ele aí que eu vou matar ele. Na hora da raiva, né? E aí já tinha um monte de colega meu ali na minha frente, me segurando. Disse, não, me segura, não me segura que eu vou lhe pegar minha arma, que eu vou lá matar ele. E aí veio o desfecho da história todo e desliguei o telefone. E o pessoal veio de viatura e até em Arroio do Silva comigo. Veio eu de carro na frente e a viatura junto acompanhando até a minha casa lá na praia, no Arroio do Silva, né? Os policiais que trabalham junto O pessoal contigo. do plantão que estava comigo lá. Aí, por ordem do chefe de segurança, eles mandaram acompanhar, né? Até o Arroio do Silva. Relembrar isso não é fácil. Quando tu chegou ali, eu peço desculpa. Peço desculpa pra ti, peço desculpa pra quem assiste, porque a gente acaba se emocionando. Porque é a família contando a história pra gente. É a primeira vez que a gente traz um familiar e acaba sendo um pouco mais sensível de contar a história, tendo um familiar da vítima aqui com a gente. Quando tu chegou no Arroio, Alisson, que tu viu toda aquela situação, que tu viu a tua mãe, que é o elo entre vocês, como é que foi? A minha ficha não caiu naquele momento ainda, não tinha caído. Quando a gente chegou, que eu entrei na rua da casa, eu vi muita gente lá na frente. E ali eu comecei a acreditar um pouco na situação, no que tinha ocorrido. Mas não queria aceitar. Eu não aceitava aquilo. Aí desci do carro, veio a minha tia me abraçar. Eu só falei para ela, eu vou matar ele lá dentro. Onde eu trabalhava, né?
Aí abracei o pessoal da família ali que estava na área. E não foi fácil chegar ali na casa e ver aquela mundo de gente ali na frente, olhar para dentro de casa e não ver ela ali. Então foi bem difícil até o dia do velório, que a minha ficha caiu quando eu vi o carro da funerária vindo. Ali a minha ficha caiu. E não era uma imagem que eu queria ter visto. Eu preferia lembrar dela como ela sempre foi, né? Sim. A gente sabe que essa é uma situação, né, bem delicada de contar pra tu contar pra gente, mas a gente sabe também que atingiu toda a família de vocês, né? Sim. E como é que foi, assim, como que tua família lidou com isso também naquele momento? Ela era muito jovem quando tudo aconteceu. Quanto isso afetou vocês, assim, como família? Olha, foi muito forte o impacto do ocorrido, porque nunca tinha passado na nossa cabeça um dia acontecer isso com a nossa família. Principalmente por a gente ser muitos policiais dentro da família. Tem policial militar, policial federal, policial civil, policial penal. Então, a gente nunca imaginava isso. Nunca esperava por isso. A minha tia, quando recebeu a notícia, estava na frente da casa dela e foi o ex-marido dela que deu a notícia. Ela desmaiou na hora ali na frente da casa dela. E foi um impacto bem forte por ser uma pessoa que a gente não esperava que fosse acontecer isso. É como a gente estava conversando agora há pouco, né, Alisson? A gente acha que essas coisas não vão acontecer com a gente. Que não vão acontecer na nossa família, que não vão acontecer próxima, mas infelizmente acontecem. A Fran, a gente estava falando ali no início, tinha sonhos, era muito batalhadora. Sim. Quais sonhos tu acha que a Fran deixou de realizar, Alisson, por causa dessa situação? Ser médica. Ela ia chegar lá. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu acho assim também, Alisson, no meu ponto de vista, lógico, a gente vê as coisas de fora, né? Mas o fato de ter sido um pouco aleatório também dá um tom diferente, né? Porque, por exemplo, ela não que isso justificasse, né? Não é isso que eu tô dizendo, a morte dela, ela se envolver com crime, com tráfico, com qualquer coisa desse tipo, que a gente vê mortes assim acontecendo. Mas no caso dela, não. Foi extremamente aleatório no sentido de que um cara entrou na casa dela e fez o que fez com ela, né? Foi. Ela, se eu não me engano, alguém que estava no dia ali na rua, não lembro quem foi, ele tinha visto já esse cara rodando por ali e logo depois ele viu a Fran entrando na casa da tia dela e esse cara entrou logo depois que a Fran entrou. A Fran estava se arrumando para tomar banho e ele entrou. Quando a Fran viu ele lá dentro, ela começou a gritar de desespero, de assustada, de uma pessoa que nunca viu na vida. Sim. Ali dentro. E ele, no instinto dele de assassino, ele partiu para cima dela e fez o que fez. E aí a tia dela e a prima viram ele na saída da casa, e ele falou para elas: não fala nada que eu não faço nada com vocês. E saiu correndo. E esse menino que estava na rua, parece que foi ele quem ligou para a PM, alguma coisa assim, que a PM logo em seguida já conseguiu pegar ele. Aí pegou ele com o moletom da Fran, com a pasta dela também. Então... Alisson, ele foi preso logo em seguida. Logo em seguida. Ele foi flagrante mesmo. A polícia foi avisada, ele foi preso logo em seguida. Tu chegou a acompanhar esse processo da prisão dele? Ou depois o júri, alguma coisa? Ou não chegou a acompanhar nada disso? Não, nada. Ali o processo da prisão dele, eu vou dizer que eu meio que fui blindado pelos meus tios para não ir ver.
para não ir na delegacia onde ele estava, não deixar eu chegar lá. Meus tios me blindaram disso aí. Porque eu sabia que se eu visse alguma coisa, se eu visse ele, eu não ia ter cabeça para ficar só olhando ele. Não ia, não. E a gente comentando aqui, falando que é policial, tu é policial penal, né, Alisson? Como é que tu ficou isso na tua cabeça de repente esse cara acabar caindo lá onde você trabalha? Tipo, uma situação complicada? Bem difícil, porque eu já imaginava desde o primeiro momento, depois do ocorrido, que ele iria parar lá. Porque por se tratar de uma penitenciária de segurança máxima, então o caminho dele estava traçado para São Pedro. E eu, para que eu não visse ele lá dentro, a primeira atitude que eu tive foi solicitar para o meu diretor para me liberar, me tirar de lá de dentro. Tu pediu para sair, então? Eu pedi para sair da unidade. Eu falei com o Davi, o diretor, e disse, cara, dá minha liberação para mim ir embora. Eu quero ir para outra unidade para mim não ficar aqui dentro. Disse, não, Alisson, não posso, não sei o que, tal. Disse, cara, deixa eu sair. Porque se ele entrar aqui e eu estiver no corredor, ele não vai subir o pavilhão. Deixa eu ir embora. Não dá, não sei o que. Aí eu apelei para a secretaria, pro PAI, se eu não me engano, o nome do programa. E aí, PAIS. Aí a psicóloga me atendeu, a psicóloga da secretaria me atendeu, fez todo o processo junto comigo, e ela recomendou a minha saída. Aí sim a secretaria aceitou me tirar de lá de dentro. Porque pelo diretor ele não teve nenhuma atitude assim para solicitar para a secretaria e mandar me tirar. Mas graças a ela eu consegui sair e fui para outra unidade, que daí eu sei que ele não iria de primeiro momento. Mas tu seguiu trabalhando, tu só trocou de unidade? Sim, só troquei de unidade. Tu falou aqui que não acompanhou esse processo da prisão dele e tal, mas eu queria saber se tu ficou sabendo de alguma coisa depois, assim, de alguma informação, porque, por exemplo, ali no momento do flagrante dele, ele relatou que ele tinha matado outra pessoa dias anteriores, assim, que a polícia ainda não tinha encontrado. Tu ficou sabendo disso, dessa situação? Fiquei sabendo. Fiquei sabendo depois disso aí. E como tu lidou com isso, assim? Na hora a gente não tem muito o que pensar depois do que ocorreu, assim, é bem difícil. É bem difícil. Tu só imagina, o cara é um psicopata, o cara é maluco. Fez isso com uma menina que só estava indo trabalhar, só estava indo estudar. E também já tinha feito com outra pessoa, acho que 2 dias atrás, alguma coisa assim. Hoje, Alisson, a família de vocês não tá mais por aqui. Não. Né? Eu digo você, sua mãe, A tia, tia, a prima. Não, e a minha tia mora a tia da Fran e a prima dela, eu já não sei mais onde moram hoje. Mas elas saíram da casa. Saíram. Ali elas não moram mais. A minha mãe hoje mora em Criciúma, com uma tia dela lá, porque no Arroio ela não consegue mais entrar na casa e não ter lembrança, né? E eu também não fico mais ali por enquanto, né? Não sei se volto um dia, mas por enquanto não. Mas como era uma casa que ela gostava muito, então quem sabe futuramente né? eu reativo aquilo ali. Uhum. O que eu queria saber, assim, primeiro pra eu entender, a prima e a tia, elas não são tuas tias também? Não, Porque daí tu fala não. tias da Fran? Isso. Elas são só... São tias da Fran por parte de pai, né? Uhum. Porque o pai da Fran não é o mesmo meu sim. pai, então... Entendi. Então tu não sabe como elas estão hoje? Não tive mais contato, já faz vários anos. Sim, mas assim, como tá a tua mãe hoje, assim, depois de tudo que aconteceu, de ter visto tudo que viu e passar por tudo que passou, assim, como que ela tá? Tomando bastante remédio. Remédio para depressão, para tudo quanto é coisa. Remédio para coração. Também teve problema com bebida depois do caso. É importante a gente detalhar isso, Alisson, para mostrar o quanto isso acaba com uma família. Sim. Desestrutura tudo.
Porque a gente contar sobre a morte dela é uma coisa, mas a gente trazer o teu olhar pra cá é outra. Tu acabou de falar pra gente que tu quase perdeu o teu emprego porque isso de alguma forma, né, afetou o teu trabalho lá em outro local que tu trabalha, que tu mora, porque tu mora longe daqui. A tua mãe hoje já não é mais a mesma pessoa. Não. Essa tia e essa prima tiveram que sair da casa onde tudo aconteceu. E é um trauma isso. É. Muda a vida de muita gente em volta do que aconteceu ali. Não foi só o fato do ocorrido que teve, mas muita gente hoje não consegue mais chegar lá e olhar para aquela casa. A tia da Fran e a prima dela não conseguem mais chegar naquela casa e não ver o que elas viram. Não relembrar aquilo ali. Então, muda a vida de muita gente. A gente, nesse caso, né, em específico do homicídio da Fran, ele foi condenado a, se eu não me engano, mais de 30 anos de prisão, ou Sim. alguma coisa nesse sentido. Isso te traz, de certa forma, assim, algum conforto? Lógico, não vai trazer a tua irmã de volta, mas de sentir que a justiça foi feita, de repente. Como que tu vê essa questão, assim? Porque ele foi condenado a um tempo relativamente, assim, importante, né? Uhum. A gente sabe que não são todos os casos de homicídios que têm essa pena de 30 anos. Sim, não são todos. Traz um leve conforto, vamos dizer assim. Porque, olhando pelo meu lado do que eu trabalho, a gente vê tanta coisa que 30 anos para um assassino desse ali, infelizmente, a justiça acaba soltando ele antes e vai para a rua antes. Por conta de a tua pena vai ser 1/3, a tua pena vai ser 1/6, a tua pena vai ser 1/2. E muita remissão. Eu acho assim, esse tipo de crime não tinha que ter remissão, não tinha que ter nada. Pegou 30, pegou 60, vai ficar aí dentro. E Não tem que sair. Perdão, tu como policial penal, assim, tu acompanha a situação que ele se encontra hoje na prisão, ou tu não acompanha, tu prefere não? Eu acompanho. Em relação à tua irmã, ela passou por isso. Eu acho que a gente não consegue nem entrar no mérito do dia em si, do que ocorreu, né? Que isso foi com ela, né? Vamos dizer assim. Mas contigo hoje, apesar dessa mágoa que tu carrega e o que é normal e natural, né? Sendo família, sendo irmão dela, mas hoje fica lembranças boas também do que tu viveu com ela, desse tempo, né? Que tu viveu junto com ela. Conta pra gente aqui um pouquinho, né? Antes da gente fechar, se tem alguma lembrança que te marcou, assim, tu e a Fran. O que mais tem na minha memória foi do domingo do Dia das Mães. Quando eu cheguei de carro, parei na frente do portão e ela veio correndo para me abraçar. Essa é a imagem que eu mais tenho guardado comigo. E é a imagem que eu quero me lembrar dela. Daquela menina feliz, alegre, sorridente, que sempre estava disposta a qualquer coisa. É isso que eu guardo dela. A lembrança que eu tenho mais forte dela é essa aí. Esse dia nunca vai apagar na minha memória. A gente já, assim, encaminhando pro final, né, Manu? Mas essa é uma mensagem muito importante pra gente transmitir pra quem tá nos assistindo, que é essa questão que tu falaste ali anteriormente, no sentido de como isso atinge as pessoas que estão em volta, né, que estão perto, como um crime dessa natureza atinge as pessoas, até mesmo o Alisson, que é policial penal, tu é acostumado a ver esses crimes, né, lógico, com outras pessoas, com outros algozes, enfim, outras vítimas envolvidas, mas tu já é mais acostumado a lidar com isso e ainda assim isso te atingiu de uma forma muito específica. Então, essa é uma mensagem muito importante pra gente passar também no sentido de que esse crime, o crime ele nunca vai atingir somente aquela vítima que foi, Exato. Né, que naquele momento foi a Fran, mas sim todo mundo que tá em volta, né? Sim, é todo mundo. É a família toda que fica junta no ocorrido e vai todo mundo para o mesmo local. Não tem como ser diferente.
todo mundo se abraça, todo mundo sofre, todo mundo chora diante do ocorrido, mas a gente tem que segurar Siga em frente, e né? seguir. Alisson, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que pra gente, enquanto porta-voz de histórias tão tristes, foi... Como é que eu posso dizer pra vocês? Foi diferente o que a gente fez aqui hoje. Nós temos outros episódios, a galera acompanha tudo que a gente faz, mas a tua presença hoje aqui vai dar um tom diferente pro nosso podcast. E com certeza para quem vai assistir, Alisson. Muito Agradeço. obrigada. E Agradeço. o Ponto Sem Nó vai seguir a parceria contigo, vai seguir acompanhando também a vida de vocês. E claro, se precisar de alguma coisa, em algum outro momento quiser voltar a conversar com a gente vai estar aqui. É só chamar. Faço as palavras da Manu as minhas e complemento agradecendo que, no sentido de que a gente sabe que é difícil relembrar desse momento, né? Que é um momento muito delicado para a família de vocês, mas a gente agradece por ter vindo aqui e trocar essa ideia com a gente, falar um pouco sobre isso, porque nada melhor do que trazer alguém que viveu esse fato de perto, né? Então, muito obrigado pela tua presença, é muito significativo. Obrigado. É isso aí, galerinha. Então, a gente mostrou aqui só mais uma parte desse nosso episódio, uma parte triste, mas emocionante, para vocês conhecerem de verdade quem era a Fran que a gente conta nessa história. Então, pessoal, continuando aqui o nosso quadro que é apenas escuta, temos o nosso segundo convidado do episódio, Dr. Diego Campos, que trabalha como advogado criminalista há 25 anos mais. Ele veio contar um pouco sobre a parte técnica desse processo e dessa história que a gente ouviu o irmão da Fran contar, mas aqui a gente vai entrar nos detalhes processuais, né? Já que o doutor acompanhou esse caso desde lá do início. É importante dizer que o doutor começou com um processo, né, lá na denúncia, quando recebeu a denúncia, recebeu também a nomeação. Então, começa a contar um pouco para nós, doutor, como que foi, como que tu recebeu, como que tu foi nomeado para esse caso? Esse processo, boa noite a todos, esse processo foi, assim, entrou pro escritório com uma certa carga pesada, assim, de tudo que estava acontecendo, tanto pela mídia quanto pelos familiares, né, e também pelo próprio caso concreto, que era diferente. E o primeiro momento que a gente iniciou ali uma abordagem técnica em cima daquele processo, o próprio acusado já confessava a prática delituosa, já na sede da delegacia, e também confessava outros fatos delituosos que ele teria praticado também dias anteriores, né, inclusive outros homicídios. E com todas essas informações chegando para nós ali no estudo próprio do caso, conversamos com ele e trouxemos, né, teses defensivas, o que poderia se transformar ali talvez em um homicídio, ou até mesmo na tese acusatória, que seria o latrocínio. E daquela premissa de tudo que foi abordado ali no primeiro momento, na primeira conversa com ele, sem entrar nos detalhes, até por causa do sigilo, mas que é público e notório que desde o início, né, a defesa entendeu, não pela absolvição dele, não desmerecendo todo o papel do Ministério Público e tanto pela autoridade policial, mas entendemos ali que houve, né, a prática do homicídio. O homicídio, não o latrocínio. Porque as formas que aconteceram, o que ele estava buscando, o fato que ele praticou, tinha uma consequência para depois, né? Ele queria se esquivar, né, de uma eventual perseguição, de uma eventual responsabilização penal de um fato anterior. Então, todo esse debate jurídico técnico foi que a gente tornou, né, esse processo dentro do juízo, também na parte de apelação, né, a busca por esse reconhecimento da nossa tese, que ele fosse remetido, né, aos jurados, para que os jurados entendessem ali o que de fato aconteceu, né. Diego falou aqui pra gente que conversou com ele, é natural, né? Sendo advogado. Nessa conversa que tu teve com ele, logo de cara ali, ele contou como é que foi esse crime, por que ele matou a Fran? O processo, de ponta a ponta, né, ocorreram diversas conversas com o acusado, né, até com a autorização dele, a gente conseguiu alinhar toda a linha de defesa ali, né, tudo foi feito com a autorização dele,
olha, vamos fazer dessa forma que a autorização, que é melhor para tua defesa, em tais pontos. Mas ele sempre muito lúcido, né? Contando exatamente o que ele estava fazendo e o motivo, né? Do enredo todo ali, trata-se ali que ele estaria praticando um furto numa residência próxima. O proprietário dessa casa teria aparecido ou acordado, enfim, surgiu ali, teria efetuado alguns disparos de arma de fogo contra ele. Isso ele menciona, inclusive, no processo mesmo, que é público. E aí, o acusado, ele sai correndo. Quando ele sai dessa casa, com o intuito de se defender também dessa defesa do patrimônio daquela outra pessoa, da vítima, primeira vítima do furto, ainda não estamos falando da Francine. Ele consegue, né, furtar uma faca de churrasco e sai. O intuito dele com essa faca era se proteger desse disparo de arma de fogo daquela vítima daquela residência. E nessa fuga, ele conseguiu uma distância da vítima, que estava efetuando disparo de arma de fogo. E nessa distância, e que ele está em fuga, ele visualiza a vítima, Francine, abrindo a porta. Numa residência, uma porta lateral, e ela fecha. Só que, de acordo com o que tem nos autos, e ele menciona isso, a porta fica entreaberta. E é um momento que ele tem ali, né, segundos, de decidir, eu vou entrar aqui para me esconder. E aí, nesse momento, ele entra, se esconde. Nesse primeiro momento, ele não tem nenhum tipo de contato com a vítima. Né, o pessoal, e ali ele fecha essa porta, fica visualizando por dentro da casa, por meio da cortina e janela, essa primeira vítima que estava com arma de fogo perseguindo ele, passando de um lado para o outro. Se não me engano, era um carro vermelho. E fica para um lado e para o outro perseguindo ele. E aí essa pessoa para. E nesse momento o acusado, né, ele se vira e se depara com a vítima saindo, acho que do quarto, enrolada numa toalha para tomar um banho, né? Ao que demonstra dos autos, ela ingressou na residência, parece que é apressada, ingressou num habitáculo dentro da residência ali, um quarto, trocou de roupa, tirou a roupa, botou uma toalha, se enrolou numa toalha, para ir, né, se encaminhou ao banheiro, para tomar banho. Nesse momento, quando ela faz esse trajeto de ir ao banheiro, ela, de acordo com o acusado, ela não visualiza ele. Ele passa despercebido por ela e ele se esconde do lado da geladeira. Não sei como é que é o ambiente, mas essas são as palavras. Ele se esconde atrás, tá nos autos. Ele se esconde do lado da geladeira e ela volta e abre a geladeira. Do lado está ele. E aí ele pede silêncio, ela acaba não obedecendo, notoriamente. E ele, né, infelizmente, ele menciona que com medo de ser descoberto por aquele outro que estava perseguindo ele acaba ceifando a vida dela. Ele chega a comentar ou falar, né? Existe ali também, como tu disse que tá ali nos autos do processo, de que ele chegou a pedir para ela ficar em silêncio, alguma coisa assim? Exatamente. De acordo com o que tem nos autos, e ele menciona isso de forma bem clara, ele pede e praticamente implora, para de berrar, né? Eu quero silêncio. Bota a mão na boca dela e ela começa a se debater. Ó, certamente ela estava imaginando algo até de outro tipo de delito. Outra natureza do crime, né? A gente, pra quem vai assistir a gente, que é o natural da mulher, tu tá dentro de casa e tem um homem invade a tua casa, tu tá de toalha, o medo é que tu seja atacada sexualmente. Exatamente. Certamente ela pensou nisso e não era o intuito dele. Tanto que, após a morte dela, foi feito o laudo na residência, foi verificado que não houve arrombamento, foi verificado que não houve nenhum tipo de contato sexual com a vítima, né? Ao término, né, dos fatos delituosos ali, ele dá continuidade, depois que ela morreu e ela foi encaminhada para o banheiro, onde ele infelizmente ceifou a vida dela, sai dali, né, do ambiente do banheiro com alguns pertences já dela, relógio, pulseira, algumas coisas dela. Ele de fato aproveitou aquela situação que estava ali, né, e praticou um outro delito, o furto. E aí outros objetos da casa
coloca dentro de uma mochila, uma pasta, que é da onde ela estava estudando, e sai. Quando ele vai sair dessa residência, ele se depara com outras duas pessoas, que são as verdadeiras proprietárias da casa, que, salvo engano, são as tias dele. A tia e a sobrinha. A tia e a sobrinha. Nesse momento... Não, desculpa, a tia e a prima dela. A tia e prima. E aí, porque ela tava aproveitando que ela trabalhava ali, aproveitava a casa da tia para fazer exatamente, tomar um banho, trocar de roupa para ir para a universidade. E foi nesse momento em que ele ingressou na residência, nessa oportunidade que ele teve, essa infeliz oportunidade que ele praticou esses fatos. Agora, quando ele está saindo da residência, aí ela já está sem vida dentro do banheiro, e ele está saindo, ele se depara com essas duas testemunhas, ou duas vítimas. E aí ele determina, vocês fiquem em silêncio, entrem, né? E na sequência, ao que tudo, aí vem aquela nossa tese, que não seria um latrocínio, seria talvez uma outra prática delituosa, um homicídio. Porque se de fato ele quisesse ali angariar objetos ilícitos, ele poderia ter feito outras coisas com aquelas mulheres, como, por exemplo, ter furtado elas, ter buscado mais valores pecuniários por meio de transações, enfim, ou até mesmo saque, né, em um caixa eletrônico. O que acontece é que ele determina que elas entrem, e aí tem uma testemunha que passa na frente e visualiza isso. Um homem determina, fica aí dentro, com uma faca em mãos, e na sequência o acusado sai da casa. Essa testemunha visualiza ele ameaçando elas para elas ingressarem, ficarem quietas dentro de casa, fecha a porta e sai. E aí, posteriormente, ele é preso, né, pela polícia militar. A gente sabe que o trabalho do advogado é extremamente técnico, né? O doutor analisa todos os fatos do processo, mas a gente quer saber se tu, de fato, acredita naquilo que ele falou, na palavra dele. Tu realmente acha que foi isso que aconteceu? Ele entrou dessa forma? Tu acredita, assim, no que ele disse sobre o processo? Então, o advogado ele tem que fazer exatamente a ponderação, né? Não dá para confiar 100% em todos os clientes, porque algumas partes, de fato, eles guardam como segredo pessoal dele, né? Algo que eles não querem mais tocar naquele assunto. E o advogado tem que saber respeitar isso. E o advogado tem que trabalhar o que tem no processo. Então, assim, a forma que ele deu o primeiro depoimento perante a autoridade policial, lá no momento que horas depois que ele foi preso, inclusive foi gravado, demonstra que, de fato, tudo que aconteceu ali é naquela linha que ele falou mesmo. Ele não estaria escondendo nada. Tanto que ele prestou informação já com o advogado, na frente do promotor e do magistrado. Ele afirmou, eu fiz isso por tais motivos. Eu não queria outra coisa. Eu queria isso, eu queria fugir, eu queria me esquivar daquele outro agressor, outra vítima. Eu não queria entrar ali para, não, vou entrar, vou furtar essa casa, encontrei a vítima, me assegurar. Não, ele entrou na residência para se esconder. E aí ele precisou, infelizmente, ceifar, né, a vida da vítima e aproveitou aquela oportunidade, furtou objetos da vítima e da residência, saiu e foi preso. São pontos diferentes que, tecnicamente, para mim, são pontos que determinam se é um latrocínio ou se é homicídio. Diego, qual a diferença técnica nisso? O homicídio vai ser encaminhado para o tribunal do júri e os jurados vão determinar se é causa de absolvição, se é causa de desclassificação, se é causa de, inclusive, procedência total da denúncia com qualificadores, enfim. Ou se ele é encaminhado para um delito de latrocínio em que o juiz, que é o singular, que vai determinar, né, e julgar, não é os jurados, não é os representantes da população, 7 jurados que vão determinar o que vai acontecer com aquele acusado ali. E ali, no caso, né, o juiz e o tribunal entenderam que foi caso de latrocínio, que ele entrou ali para furtar e aproveitou para se segurar, se for a vida dela. Sim. A gente estava falando ali que, né, na questão ali, precisar, ele não precisava, né, doutor? Porque ninguém precisa tirar a vida de ninguém. Mas a questão ali, que daí começou e comentou e falou que ela gritou e porque ela gritou, ele matou ele. Mas se ele já tinha visualizado que a caminhonete, né, que estava atrás dele já não estava mais perseguindo ele, não foi só porque ela gritou. É porque a gente sabe que ele já é reincidente de outros crimes, né? Ele não é daqui, ele é do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul já tinha outros crimes também. E, inclusive,
no momento em que ele foi preso, ele conta de outro crime que ele já tinha cometido alguns dias antes. Sim, exatamente. Um detalhe importante que ele traz, né, só me engano, está no processo, que de todos os homicídios que ele praticou, ele é multireincidente em homicídios. Multireincidentes. Nunca matou mulher. Foi por isso que ele mencionou, eu nunca matei mulher. Todos os homicídios que eu matei, que eu fiz, pratiquei os delitos, eram contra homens. E sempre utilizando facas. Ou objetos pontiagudos. E assim foi que ele já veio respondendo de um processo do Rio Grande do Sul por homicídio. Se não me engano, estava em livramento condicional, né, a lei antiga. Praticou esses fatos contra a Francine. Quando ele estava depondo, 2 horas depois de ser preso pela Polícia Militar, lá na delegacia do Arroio do Silva, na presença do delegado, se não me engano, foi o Dr. Marlon, ele menciona que praticou esses fatos ali por tais motivos, como eu expliquei agora, e ele pergunta, vocês desculpa, mas ele fala de um jeito assim, tão natural e debochado com a autoridade, perguntando se eles já tinham ido lá numa outra casa, descoberto o corpo. E eles perguntam, que corpo? Isso, de fato, tem nos autos, né? E aí ele menciona, não, eu fui contratado ou ele estava me devendo e era um tal de um perneta na Casa Amarela, na Rua da Vergonha. E aí para tudo ali, dá aquele stop na delegacia, 2 agentes, e se eu não me engano ele também foi, e ele diz, é nessa casa aqui que está a vítima. Eles entraram na casa e estava lá, há 1 semana já, o corpo em cima da cama, exatamente como ele tinha falado. Inclusive, antes de ele ingressar na residência, ele menciona como é que tinha sido feito o desferimento da facada. E estava lá. E aí que vem um ponto, né? Ele retorna. Nesse processo do perneta, ele não está preso. Ele não ficou preso preventivamente, porque foi uma investigação, não houve um flagrante. E ele estava preso em flagrante em virtude desse processo que a gente está comentando aqui da Francine. Ele é encaminhado para audiência de custódia, 24 horas depois. Ele vai para o presídio, né, da delegacia ele vai para o presídio, fica lá numa cela de triagem, vai para uma audiência de custódia em virtude desse latrocínio. E aí ele fica preso preventivamente, é feito por meio um juiz, promotor e um advogado nomeado pelo Estado, na época ainda não era eu. E ele retorna para o presídio preso preventivamente em virtude do latrocínio. Alguns dias depois, né, ele comete um novo homicídio dentro da cela do presídio de Araranguá. Ele tenta matar o companheiro Tentou matar o companheiro de cela. E aí, na sequência, ali também, alguns dias depois, houve uma outra audiência de custódia. Ficou preso preventivamente em virtude também dessa tentativa de homicídio, que é um caso talvez para uma outra oportunidade para a gente comentar. Mas também é muito estranho comentar ali, porque ele já vem numa sequência, o que demonstra talvez um serial killer, alguma coisa assim, que ele vem já praticando isso com uma certa naturalidade. E depois, eu não sei se de fato é verdade ou não, quando ele é transferido para a região de Florianópolis, ele pratica um novo delito dentro com algum companheiro de cela dele. Aproveitando, né, doutor, que o senhor não é só advogado criminalista, mas também professor de processo penal, e falastes ali uma questão muito interessante no sentido de que ele nunca tinha matado nenhuma mulher. E aí, neste caso, a Fran era uma vítima mulher, entretanto, ele não foi, em nenhum momento foi trazida a qualificadora, que na época era qualificadora ainda, do feminicídio. E aí, a gente gostaria que tu explicasse um pouco para nós, assim como tu explicou ali da tese do latrocínio, ser mais interessante o homicídio, que tu explicasse um pouco para nós, né, nesse sentido, por que não foi qualificado com essa qualificadora naquele momento, e também explicar, acredito, essa questão ali que tu trouxestes de como funciona o júri, e por que faria mais sentido o seu júri e não ir para um juiz singular, e explicar um pouco nesse sentido, bem o processo mesmo para as pessoas que estão nos assistindo. Não, tranquilo. É uma satisfação explicar, né, de forma técnica, também pelo fato de ministrar aulas, né, de direito penal. O que acontece é o seguinte, na época, certo, a qualificadora de feminicídio ela surgiu em 2015.
Tá? E posteriormente, como uma evolução da Lei Maria da Penha, veio surgindo outros delitos, inclusive outras qualificadoras, e o último passo foi agora, de fato, né, a Crime retirada de uma autônomo. qualificadora e um crime autônomo de feminicídio com uma pena até 40 anos. O que acontece é que naquele momento, para a prática de qualquer feminicídio até então, deve existir uma relação doméstica, né, uma certa relação mais próxima, até porque a prática de homicídio independe do sexo. Você pode praticar homicídio entre homem e homem, mulher e mulher e homem e mulher. Isso é homicídio. Agora, se existe alguma relação, feminicídio. Se existe algum motivo, seja ele fútil ou se ele aconteceu de determinado tipo, né, ou modo, por exemplo, de modo cruel ou explosivo ou asfixia, aí é uma qualificadora, né, que determina esse tipo de crime. O que acontece que naquele caso ali, o Poder Judiciário entendeu que era latrocínio. Então, cai da esfera, né, que seria o quê? Um crime contra o patrimônio, que ele teria ido ali para praticar um furto, e aí teve como consequência a morte de alguém. Isso é o latrocínio, né? O resultado lá no final é a morte de alguém. Só que a vontade, né, do agente é de fato ali o quê? Primeiro, no homicídio eu quero matar e o resultado é a morte. Lá no presídio de Araranguá, a vontade dele era o quê? Matar, ceifar a vida do companheiro de cela dele. Então, aquele caso ali, ele foi para o tribunal de júri. Porque ele queria ceifar a vida e quase conseguiu. Por outro lado, o Poder Judiciário entendeu que no caso da Francine é o quê? Ele queria furtar, praticar crimes patrimoniais e o resultado foi a morte. Então, aqui ele é determinado o juiz singular, enquanto no júri, né, que é os fatos dolosos contra a vida, homicídio no caso, ele é encaminhado por jurados. E queríamos que ele fosse julgado pelos jurados, independente não imaginando aqui eventual tese de absolvição ou tese desclassificatória, mas queríamos que ele fosse julgado aqui pela comarca, pelos representantes da população de Araranguá acerca desse delito. Essa era a nossa vontade desde o início, desde o primeiro ponto da defesa era ele tem que ser julgado pelos seus semelhantes aqui, né? E aí foi e outro ponto, né, a evolução da Lei Maria da Penha, e o que veio surgir agora recentemente é a prática de delito, né, tanto com homicídio como lesão corporal, contra mulheres em virtude do gênero. Então já não tem mais o nexo ali da relação doméstica. Agora pode ser classificado em virtude do gênero. Só que naquela época não existia essa classificação. Por isso que não foi mencionado eventual feminicídio ou eventual homicídio qualificado em virtude de ser contra o gênero. Tu falou pra gente agora aqui que te chamou a atenção a frieza dele de contar o que ele fazia, como ele fazia, e de ser muito lúcido em relação a isso. Tu já tinha pego algum caso parecido com esse? Já lidou com alguém com esse perfil? Já havia. É diferente, esse caso foi. Como eu conheci esse acusado nessa oportunidade que aconteceu no Arroio do Silva, eu consegui entender melhor o que aconteceu no presídio de Araranguá. Eu consegui entender melhor o que aconteceu daí eu não fui advogado do caso do Perneta, né? E consegui melhor elucidar e entender, e lógico, né? Estudar melhor o caso e também ter mais preparo para esse tipo de delito. Mas já havia pego por experiências anteriores, processos criminais que assim que são semelhantes, da frieza de trazer os detalhes. Mas é o primeiro que eu vejo assim, talvez de contar na mão, tá? De contar na mão. A pessoa que é fria ao trazer em frente ao juiz, promotor e advogado como que praticou o crime sem remorso algum. Sem nenhum tipo... O único remorso que ele menciona é eu não queria matar. Ele menciona isso. Eu fui obrigado porque ela estava gritando para se socorrer, né? Como se fosse uma causa nobre de fazer isso. Não, não é isso. Ele de fato, ele diz que ele teve que fazer em virtude disso. A única que motivou ele foi isso. Não tô, né? E notoriamente não é motivo algum para fazer isso. Doutor,
Então, isso deixa claro também que isso foi uma das coisas que mais te chocou dentro desse Foi. processo, né? Porque, assim, o cara acabou de matar uma moça, foi preso, vai pra delegacia sujo de sangue, que foi o que aconteceu com ele. E senta na frente da polícia e, pô, acabei de matar outro lá, faz poucos dias que eu matei outro cara lá, vocês não vão atrás, vocês não vão, né? E isso Vocês não estão sabendo? Ele fala assim, vocês não estão sabendo dessas coisas? Ele menciona assim, uma cara... Ao que eu lembro, assim, um tipo de deboche. Vocês não estão sabendo? O que vocês estão fazendo aqui, assim, sabe? Para a autoridade policial, assim, ficou até um pouco arrogante. E aí parou aquela delegacia e foram verificar. E de fato tava lá. Então, assim, isso, né, da frieza que ele traz nesse momento do depoimento e também em juízo, dá pra perceber, assim, né, nem mérito, nada, mas que de ponta a ponta ele traz as informações fidedignas do processo. E se a pessoa imagina de alguma forma, será que não foi assim? Não aconteceu dessa forma, aconteceu assim, eu lembro. E se talvez perguntássemos hoje para ele como é que foi a situação, ele vai repetir. Porque alguns acusados, eles escondem algumas informações, escondem até para os advogados, infelizmente, mas na frente, às vezes, do processo penal, que é o direito dele ficar em silêncio, ele poderia ter ficado em silêncio. Não, ele falou. Ele de fato, ele comentou tudo o que ele fez. Tanto nesse processo da Fran, como nos outros também. E em nenhum momento assim do processo o doutor chegou a cogitar a possibilidade de instaurar um incidente de insanidade mental, alguma coisa nesse sentido, até pela frieza que o doutor conta, mas também por ele ter essa reincidência de homicídios tanto no Rio Grande do Sul quanto esse outro homicídio que ele cometeu aqui, ele mesmo disse, assim, nunca foi assim uma tese defensiva de repente? Foi cogitado. Lembro dessa oportunidade que em conversa com ele foi cogitado e ele determinou que não fizesse isso. Aí é uma escolha dele. Ele, não, eu não quero. Mas, salvo engano, depois foi feito pela Defensoria Pública, quando ele estava em Florianópolis, já na execução penal dele, essa manobra, né, de verificar, digo aqui, não é uma manobra de defensiva, uma manobra jurídica, de verificar se de fato ele não tem algum problema mental, né, em virtude desses fatos que ele vem praticando com certa frieza e com certa frequência. E aí se verifica no processo de execução penal dele. Agora, ali comigo, quando eu conversei com ele, ele disse, não, eu quero ser julgado pelos semelhantes em tribunal do júri. Talvez, né, estou aqui imaginando, que em dedução que ele já passou no outro estado vizinho. Né? Em outras palavras, ele deixou claro, eu não sou louco, eu só sou um assassino a sangue frio. Acho que ele deixou claro isso para... Pelo que eu entendi, sim. Mas deixar bem claro, assim, que fizemos o serviço jurídico ali, né, a defesa dele, e tudo conforme ele queria. O intuito era, e lógico, que a gente concordasse, né? Se ele quisesse fazer uma coisa que a gente não concordasse, a gente saía do processo. Eu não sou obrigado a concordar com, obedecer nenhum advogado, e em especial criminalista, não é obrigado a obedecer o cliente, né? Em diversos tribunais de juízo que eu faço, o meu cliente chega ali na frente dos jurados e fala, eu não fiz esse crime, eu não fiz dessa forma, né? Inclusive aqui na comarca, em inúmeros júris que eu fiz, eu chego e falo, na frente dos jurados, eu falo, eu não concordo com o meu cliente. Não concordo, eu acho que ele fez, mas não dessa forma. Eu acho que ele fez dessa forma, tem que ser justo com a decisão dele, com a sentença, tem que ser dessa forma aqui. E aí, às vezes, né, na grande maioria, logra êxito em ele ser condenado, um homicídio privilegiado, enfim. Essa é a tese de defesa. As pessoas têm que imaginar que o acusado, ele tem a mente dele, ele tem a opinião dele e a vontade dele, e o advogado, ou a advogada tem que ter a vontade de realizar a defesa técnica o melhor possível, mas não é obedecendo o cliente. O que eu menciono aqui desse caso foi que a gente suscitou essa situação, ele não autorizou, tudo bem. Vamos tentar fazer eu entendo, nesse caso, conversei com ele, que houve, na verdade, foi um homicídio. E ele disse, concordo contigo. Então, a gente levou toda a tese em homicídio. Se ele levasse, Diego, não foi homicídio, foi latrocínio, notoriamente eu teria largado o processo. Sim, e ali a gente pode perceber que a sentença dele até ficou fixada em
quase 30 anos, assim, relativamente alta. E o doutor entrou com recurso depois, né, salvo engano, e a gente pode considerar com isso que o doutor não ficou satisfeito com o resultado da sentença. Eu não fiquei, no processo dele ali, eu não fiquei por 2 motivos. Um, porque a pena ficou alta demais. Foi levado em consideração diversos pontos ali que ele praticou delito. Respeito à sentença, respeito à decisão do Poder Judiciário, né? E lamento muito a perda do ente querido dos familiares. Mas, tecnicamente, né, analisando ali a sentença, não concordei. E também não concordei que foi para latrocínio. Eu entendo, desde o início daquele processo, que era caso de ser remetido ao tribunal do júri. Para ele ser julgado com jurados, nem que ele tivesse a mesma pena de 30 anos, os jurados fossem lá e condenassem a 30 anos, entende? Mas que fosse por meio do tribunal do júri, e não latrocínio. Essa era, de fato, a nossa tese especial da apelação. Perfeito, doutor. Acho que a gente conseguiu aí tirar algumas dúvidas em relação ao processo, a essa parte mais técnica, né? Que nosso episódio aí vai trazer vários pontos dessa história e é de suma importância, né, que tenha um advogado, uma pessoa que entende e principalmente, né, que trabalhou dentro do caso. Quero mais uma vez te agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, né, porque o advogado criminalista vir e falar, dar detalhes, a gente sabe que às vezes é um pouco mais complicado essa situação, mas o ponto sem nó tá aí pra gente discutir várias situações, quando precisar. Agradeço aqui o convite, né, e essa oportunidade de trazer, né, tanto para a população como é que é o trabalho de um advogado criminalista e também trazer mais informações desse caso que deu uma certa repercussão na região, né, foi um caso infeliz que aconteceu aqui, né, e trazer também a informação de que o advogado, né, ou a advogada faz o seu papel dentro do processo da mesma forma que o juiz faz o seu papel, o promotor faz. E também, né, o Ministério Público também não é aquele que está sempre acusando, ele também tem o seu ponto, às vezes, de pedir absolvição, bem como o advogado também não é obrigado a concordar com o cliente e faz sua linha de defesa. Agradeço imensamente aqui o convite, é sempre bom estar trazendo informações aqui para a população, e em especial, né, de forma muito, né, categórica assim, e pontual do que aconteceu, sempre respeitando os familiares da vítima e também o acusado, né, que foi condenado a 30 anos, nesse caso aqui em regime fechado, está cumprindo sua pena e faz parte, né, de a gente trazer as informações do Poder Judiciário, de um processo que comoveu a sociedade e trazer, né, mostrar para a população o que de fato acontece dentro do processo. Doutor, divulga aí as tuas redes sociais, que a gente sabe que tá sempre ativo ali nas redes sociais, mostrando teu trabalho. Quem quer conhecer mais do trabalho de um advogado criminalista? Meu Instagram é @Diego Campos Maciel. Tem ali o meu trabalho junto com a minha assessoria. Mando aqui um abraço para a minha assessoria toda, meu sócio também, o Rudimar. E aos meus alunos, né, e vocês aqui sempre são bem-vindos às minhas redes sociais, pode curtir, compartilhar, fica à vontade lá. Doutor, mais uma vez, obrigada pela presença, a gente te recebe aqui com muita honra, no sentido de que é uma pessoa muito experiente, né, no processo penal, mais de 25 anos aí trabalhando e também professor nisso, então é sempre uma honra te receber aqui no Ponto Sem Nó. Obrigada. Obrigado também. Falando em rede social, né, Dani, vamos pedir pra nossa galera aí seguir a gente no Instagram, Ô, gente, me enrolei, parece, que é isso? No Instagram. A língua. Nós somos @PontoSemNó e se inscrever no nosso canal também, porque o nosso episódio vai estar já liberado aí nas redes sociais para vocês e também no Spotify. Eu ia lembrar exatamente isso, Manu. A gente tá muito conectada, como sempre. Esse episódio fica disponível no Spotify, assim como no YouTube. Então, pode acompanhar em qualquer um dos dois lugares. Pra treinar lá, coloca no Spotify e fica ouvindo. Ou lavando a louça, sei lá, fazendo qualquer coisa, né? Tem uma história longa aí, uma história cheia de detalhes, uma história emocionante também, que a gente vai trazer um momento um pouco mais triste, mas é importante a gente trazer esses casos aqui que aconteceram na nossa região para você ficar sabendo. Ponto Sem Nó é sobre isso, né? E claro, fiquem sempre ligados no nosso Instagram, porque já vem episódio novo.
E como sempre, como a gente sempre fala, vocês podem comentar aí qual é o episódio que vocês querem, que caso que aconteceu que vocês querem que a gente conte. A gente sempre tenta trazer de uma forma extremamente técnica, com base no processo. Então vocês podem comentar aí nas nossas redes sociais que a gente tá sempre de olho que caso que vocês querem que a gente grave, né, Isso Manu? aí, porque aqui não deixamos deixamos. nenhum ponto sem nó.